Vascular do Hospital São José do Avaí, né, onde tem a residência, a qual participei, tive a honra de começar nos primeiros passos aí no grupo. E o Dr. Hugo Dória hoje um grande amigo meu e um professor, doutor em Neurologia e Neurociência pela Universidade Federal de São Paulo, né, neurocirurgia vascular na cadeira de microneurocirurgia vascular da Unifesp, neurocirurgião vascular staff no Hospital Brigadeiro de São Paulo, onde eu fiz o fellow de microcirurgia, onde eu participo com ele no trabalho da neurocirurgia vascular, tive uma honra de estar com ele, aprendendo com ele, trabalhando com ele, com os demais da equipe. O Dr. Hugo fez fellowship em microneurocirurgia vascular com o professor Evandro de Oliveira, também fez fellow em microneurocirurgia vascular com o professor Michael Lawton, em São Francisco, na Califórnia. Também tem fellowship em microcirurgia vascular com o professor Robert Spetzler, no Barrow Neurological Institute, em Phoenix, no Arizona. Então, tem uma trajetória consolidada em microneurocirurgia vascular e é um neurocirurgião expoente no Brasil e no mundo, e tendo tido o privilégio de compartilhar meus dias aqui no desenvolvimento técnico com o professor Hugo, e eu acho que vocês vão ter aí bons momentos agora de aprendizado com ele nos próximos minutos. Professor, pode ficar à vontade, a sala é toda sua, nós estamos aqui sempre de ouvidos atentos ao que tem para falar para nós. Bom, eu que agradeço, para mim é um prazer falar para o Serviço de Neurocirurgia do Hospital São José do Avaí, na pessoa do coordenador, né, Dr. Carlos Eugênio, e na pessoa também do Dr. Edson Bernardino Neto, que é quem esteve e está conosco aqui em São Paulo. O comprometimento, a inteligência e a proatividade, a técnica do Edson são extremamente elogiáveis. Então, para mim é um prazer, e eu passo os adjetivos dele, com certeza, a todos os residentes aí do serviço. Eu vou começando aqui. Deixa eu ver se eu consigo, eu sempre me embanando nessas coisas aqui. Vocês estão vendo aí o... Sim, perfeitamente. Bom, perfeitamente, doutor. Então é isso. Outra coisa que eu não consigo... Alguma coisa aconteceu aqui. Que eu não consigo ver aqui é o tempo. Mas para mim essa é uma aula informal. Ela é uma aula... se passar do tempo, vocês com certeza podem me pedir para parar. Se for o caso, a gente refaz, a gente faz em 2 etapas, não tem problema nenhum, tá bom? Nós vamos falar sobre os aspectos técnicos e microcirúrgicos do tratamento dos aneurismas paraclinoideus. Eu tenho a honra de estar no Hospital Brigadeiro, no grupo de neurocirurgia vascular, desenvolver lá minha técnica, assim como na Unifesp, na neurocirurgia vascular da Unifesp. Então, essa frase, ela está aí porque ela é impactante. Para jovens, para neurocirurgiões experientes, isso aí é uma verdade absoluta. Atualmente, apenas a exploração microcirúrgica pode confirmar se um aneurisma intracraniano, ele é paraclinoideu, no caso, ele é extracavernoso ou ele é intracavernoso. E por que eu coloquei essa frase já de cara? Primeiro, porque ela é impactante, nós estamos em 2023, e segundo, porque essa frase foi a origem do meu trabalho de doutorado, que vocês vão acabar acompanhando um pedaço aí durante a aula, tá? Para mim não era cabível que nesse momento ainda da neurocirurgia, a gente tenha obrigatoriamente que abrir um paciente, explicar para ele, falar, olha, talvez o aneurisma, eu vá até lá, faça a clinoidectomia, e se o aneurisma ele esteja intracavernoso, tá? Então você me desculpa, não vai ter clipe. Ou, pelo contrário, a gente não tratar um paciente que exista risco de HSA para ele, se ele é um aneurisma, por exemplo, extracavernoso, extradural. Então, essa frase, ela foi guiando os meus passos e ela foi a hipótese da minha tese de doutorado, tá? E como é que a gente chega em tudo isso? O que a gente tem hoje de base anatômica? A gente tem as classificações anatômicas da artéria carótida interna, certo? A gente usa praticamente 2, a classificação do Dr. Houghton e a classificação de Botelier e Van Loveren.
E aí vocês vão ver que eu acabo utilizando atualmente mais a de Bottier e Van Lovering, porque ela é mais anatômica, mais didática, no sentido, inclusive, de associar ele ao tratamento. Mas, em tese, o que é um aneurisma paraclinoideu? Um aneurisma que está ao lado da clinoide, e ao lado da clinoide a gente tem os segmentos ou cavernoso, ou clinoideu, ou oftálmico, e, quiçá, mais distalmente, o segmento comunicante posterior. Muitos de vocês devem ter tido a oportunidade de operar um aneurisma que é tipicamente de comunicante posterior, na angiografia pré-operatória, e na microcirurgia descobriram que para acessar o colo proximal desse aneurisma, tiveram que fazer uma clinoidectomia anterior. Então, a clinoidectomia anterior é uma arma que ela é extremamente necessária no armamentário do neurocirurgião de base de crânio e do neurocirurgião vascular. 33% a 59% dos aneurismas paraclinoideus são de artéria oftálmica, associados à artéria oftálmica. 27% a 47% associados às artérias hipofisárias superiores. 14% a 20% não são associados a qualquer ramo arterial. Então, eles são associados a quê? As curvas da artéria carótida interna, certo? Que vai de inferior para superior, de medial para lateral, nessa região paraclinoideia. Então, ele pode ser um aneurisma numa dobra da artéria carótida interna. E 1,4% a 9,1% de todos os aneurismas rotos são paraclinoideus, o que também demonstra que o aneurisma paraclinoideu, ele mais raramente que os outros, que um comunicante anterior, que outros segmentos da carótida, comunicante posterior e cerebral médio, e os de topo de basilar, ele acaba rompendo menos, tá? Fischer foi o primeiro a tentar desenvolver uma classificação em 1938, por observação puramente angiográfica. Aí vê como demorou. Gibo, em 81, acabou refazendo essa classificação. Bottier e Van Lovering, em 96, fizeram a classificação que hoje a gente usa mais, pela essa questão didática. Por quê? Porque a gente divide... Eu até vou falar no próximo slide, que aí vocês vão entender melhor. Em C1, C2, C3, C4, C5, C6. Aí continua com C7, comunicante posterior. E o Houghton, Dr. Houghton, em 2002, voltou a resumir de C1 a C4. As mais utilizadas são a classificação de Houghton e a classificação de Bottier e Van Lovering. Então, aqui, ó, do lado esquerdo, um esquema de Bottier e Van Lovering. E aqui do lado direito é uma foto do meu doutorado. Eu coloquei numa dissecção que é uma foto do Dr. Houghton, né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, C1 cervical, certo? Então, a carótida vai se bifurcar. O primeiro é o bulbar, depois vem cervical, que é a C1. Depois, ela vai penetrar no crânio, certo? E aí, após isso, a gente tem a carótida petrosa, que é a C2, que a gente consegue ver aqui, ó, no assoalho da fossa média. Então, canal carotídeo, ela vai fazer uma versão para medial, carótida petrosa. E aqui, ó, embaixo desse ligamento, que é chamado de petrolingual, a carótida vai volver para cima, ascendentemente, né? Essa é a região lácera da carótida. Depois do petrolingual, ela está colada no sulco carotídeo, na parte mais lateral do osso esfenoidal. Esse sulco carotídeo é a carótida cavernosa, então a gente chama de C3. Desculpa, C4, ou carótida cavernosa. Isso na classificação de Van Lovering e Bottier. C5 é a carótida clinoideia, que ela é delimitada por quem? Pela membrana carótida oculomotor e o anel dural distal. Então, essa é a carótida clinoideia, ou C5. C6 é a carótida oftálmica, depois do anel dural distal. E aí, isso é o que importa para nós quando a gente fala de aneurismos paraclinoideus. C7 é o segmento comunicante, depois vem a bifurcação da carótida. Na classificação do Dr. Houghton, muda um pouquinho isso aí. A gente tem a carótida petrosa, a cavernosa, e aí já vai para a oftálmica, certo? Sem citar a carótida clinoideia, certo? Então, essa é a diferença. Eu acabo utilizando mais a de Bottier e Van Lovering, exatamente por ser mais didática, né? Então, a gente que lida com paraclinoideu, a gente precisa necessariamente saber se o aneurisma é cavernoso, clinoideu, ou extra cavernoso, no caso. A história natural, vou passar mais rápido, porque isso aqui a gente depois vai vendo. Mas, assim, o mote é o seguinte. Se o aneurisma é intracavernoso, isso é uma verdade, certo? Ele
não gera HSA. Não existe uma HSA consequente a um aneurisma que é intracavernoso. E os aneurismas extracavernosos são aqueles que podem gerar HSA. E a HSA é um desfecho extremamente relevante para nós neurocirurgiões. É uma doença fatal, uma doença muito grave, é uma doença que tem uma morbimortalidade muito elevada, se comparado com qualquer outra doença que nós tratamos. Então, saber se esse aneurisma ele é intra ou extracavernoso é fundamental para um neurocirurgião, assim como é fundamental para um neurologista, assim como é fundamental para um neuroradiologista intervencionista, certo? Ou seja, aqueles que lidam com aneurismas. É importante a gente lembrar o seguinte, o aneurisma intracavernoso, quando ele exige um tratamento. Quando ele é transicional, ou seja, ele se estende para cima dos limites do seio cavernoso, para o espaço subaracnoideu, quando ele tem uma erosão esfenoidal, que pode gerar uma epistaxe maligna, quando ele tem uma oftalmoparesia progressiva por compressão dos nervos intracavernosos, certo? Terceiro, quarto, sexto, V1, uma oftalmoplegia súbita, também por compressão, uma perda progressiva da acuidade visual, que é incomum, porque o nervo óptico não está intracavernoso, mas esse aneurisma pode se expandir e comprimir o nervo óptico. Então, ele exige um tratamento. Quais são os dois tipos de tratamento para o aneurisma intracavernoso? Ou o tratamento endovascular, que hoje é o melhor, é o menos mórbido e o mais objetivamente preciso para esses aneurismas, com stent, né? Ou o tratamento microcirúrgico através de bypass. A clipagem de um pequeno aneurisma intracavernoso pode ser feita? Pode, mas não deve. Por quê? Porque a morbidade da manipulação dos nervos intracavernosos, comparado à não morbidade do ponto de vista endovascular, ela pende para o tratamento endovascular. Agora, quando ele é extracavernoso, então onde ele pode estar localizado? Ou no segmento clinoideu, ou no cavo carotídeo, que é extradural, certo? Então, aneurismas de cavo, eu vou explicar mais para frente, eles sangram e geram HSA, e no segmento oftálmico, certo? Então, ele tem risco de HSA, certo? Para todos os aneurismas, isso aqui nunca sai da minha mente. A gente precisa fazer um planejamento, assim, o sucesso da cirurgia é baseado principalmente no planejamento cirúrgico e na técnica apropriada. Se você só tem um, e não, algo vai dar errado. Então, a gente precisa ter ambos, tá? Por que esse tema gera dúvida? Esse aneurismo, por exemplo, eu mostro para vocês aqui uma angiografia, certo? Uma visão AP, uma visão oblíqua de um aneurisma paraclinoideu. Eu posso perguntar para toda a plateia, uns vão dizer que ele é extracavernoso, uns vão dizer que ele é intracavernoso, uns vão dizer que ele é no segmento clinoideu, muitos vão dizer que ele é um aneurisma clipável, certo? Muitos vão comparar esse aneurisma a algum parâmetro, que se eu dou só uma angiografia, muitas vezes os principais parâmetros vão ser a origem da artéria oftálmica ou, por exemplo, as curvas da carótida. Então, a curvatura anterior da carótida cavernosa. São parâmetros que os neurocirurgiões vão tentar se apegar para descobrir se esse aneurisma é intra ou extracavernoso. De uma maneira geral, eu trabalho com o professor Félix Chadá, né, há muitos e muitos anos, desde 2005. Então, esse é um trabalho que nós publicamos, que é a tese de doutorado do Félix, que é o posicionamento da cabeça para os aneurismas da circulação anterior, que eu fiz com ele esse trabalho. Então, assim, para um aneurisma, essa paciente, ela está posicionada para um aneurisma paraclinoideu. E é interessante a gente falar rapidamente, porque, veja, a gente pode até não abrir, mas sempre marca o pescoço, tá? E essa é uma craniotomia pterional. O principal aqui, ó, é vocês perceberem que a eminência malar está ao mesmo nível do rebordo orbitário. Então, numa visão sagital, em perfil, a gente já sabe que essa paciente não está com a cabeça estendida. Ela está discretamente até fletida. A gente percebe, ó, a eminência, o teto orbitário discretamente acima da eminência malar. Então, ela está discretamente fletida e pouquíssimo rodada, certo? Essa é uma cervicotomia anterior.
Ela eu que fiz, é um pouco maior, porque foi um caso de bypass, mas ela é muito didática, para a gente ver o quê? A carótida comum, o bulbo, né, a bifurcação carotídea, o nervo hipoglosso, que muitas vezes ele cruza dependendo da altura da bifurcação da carótida, e aí nós temos uma carótida mais fina e anterior, e uma carótida mais grossa e posterior. Mas o principal para diferenciar a interna da externa não é a ser posterior e mais grossa, é a ausência de ramos. Então, a gente sempre tem um ramo, que é o primeiro ramo da carótida externa, que é o tiroideu superior, que ajuda muito a ter a certeza absoluta de qual carótida você está lidando, tá? E nós publicamos também o trabalho da craniotomia pterional. Então, essa é uma craniotomia pterional típica, onde a gente tem por objetivo expor. Aqui é a linha temporal superior, então a gente tem giro frontal superior. Aqui a sutura escamosa, a gente tem a fissura de Silves. E aqui a gente tem giro temporal superior e um pouquinho do giro temporal médio, tá? O objetivo da craniotomia pterional é expor a fissura silviana e gerar duas vias, a via transsilviana aqui e a via subfrontal lateral, que são exatamente as vias que a gente vai usar para fazer uma clinoidectomia anterior para poder lidar com o aneurisma paraclinoideu. Então, tem necessidade de uma órbita zigomática, de uma pré-temporal ou de outra craniotomia qualquer para um paraclinoideu? Não, não tem necessidade. Tem gente, vocês vão ver de tudo na vida, gente fazendo transpalpebral, enfim, transorbitária, frontoorbital, tudo pode ser feito. Mas uma coisa, principalmente para os residentes, vocês têm que ter em mente. Uma coisa é olhar o aneurisma e a outra coisa é manipular o aneurisma. Nós precisamos manipular muito bem o aneurisma sem afastar o cérebro. Então, assim, quanto menos mexer no cérebro, melhor. Melhor vai ser o resultado cirúrgico posteriormente. Às vezes o corte na pele é um pouco maior, mas a paciente fica perfeita, depois esteticamente também. Então, assim, a preocupação não é se fazer pequenos acessos. Mas se você tem a técnica para fazer tão bem quanto, e aí é claro que está justificável. Anatomia da região paraclinoideia e do seio cavernoso, ela começa pelo osso, certo? Então, o que é o triângulo aqui? Ó? É o processo clinoide anterior. Ele está conectado a três partes. A asa menor do esfenoide, aqui em verde, certo? Ao teto do canal óptico, aqui em azul, certo? E ao assoalho do canal óptico, que divide o canal óptico com o canal carotídeo, que é chamado de pilar óptico. Então, quando a gente vai fazer a clinoidectomia, vocês vão me ver drilando aqui, aqui e aqui. E a gente consegue fazer uma clinoidectomia em bloco. O que é aqui nós temos o plano esfenoidal, o tubérculo da cela túrcica, dorso celular, clinoide posterior. Olha aqui o sulgo carotídeo, onde a carótida cavernosa ela está contida, né? Ela está colocada aí. Isso aqui é o processo lingual, ó, do osso esfenoidal, onde a gente tem aquele ligamento petrolingual, que vai do ápice petroso até o ligamento lingual. O processo lingual. E aqui, ó, é o limite da carótida petrosa, da carótida lácera para cavernosa, tá? Então, de um lado e do outro. E aqui nós temos o nervo óptico entrando pela seta e o canal óptico nessa seta laranja, tá? Então, essa é a clinoidectomia anterior, em bloco, são drilados os três pontos, os três pilares. Quem faz no começo, você demora a fazer isso aí. Depois você vai pegando, como tudo na vida, você vai pegando a técnica e vai fazendo rápido, tá? Para fazer a clinoidectomia anterior, você tem que ter... Isso é uma das coisas que eu acho muito importante. A gente precisa ter não só o conhecimento anatômico completo da região, como também um tato importante, porque você sente, eu particularmente sinto bastante as estruturas, e através dessa propriocepção, isso aí me ajuda na drilagem. Então, não é só visual, é tato também, tá? Depois, nós temos a parte dural, que é muito importante para o seio cavernoso e para a região paraclinoideia. Então, aqui, ó, o que a gente tem aqui nesse triângulo? É o trígono ou triângulo do nervo oculomotor, certo? Que ele é formado pela dobra petroclinoideia anterior,
petroclinoideia posterior e interclinoideia, certo? A mesma dobra petroclinoideia anterior, ela vai se estender pelo óculo motor aqui, ó, certo? E ela vai formar o quê? A membrana carótida oculomotora, certo? E aqui, ó, nós temos dura mater da região superior do processo clinoide anterior e da região inferior. A da região superior vai se estender medialmente, vai formar a bainha do nervo óptico, vai descer para a carótida para formar o anel dural distal, a parte mais aderida do anel dural distal, e uma parte mais frouxa do anel dural distal na região mais medial inferior da carótida, que é chamado, que forma ali um fundo de saco, que é chamado de cávum carotídeo, certo? E ela continua se estendendo medialmente para onde? Para a região da hipófise, tá? Para a dura mater por sobre a glândula hipofisária. E a parte dural inferior ao processo clinoideo vai descer, vai passar pelo pilar óptico e vai abraçar o nervo oculomotor, formando a membrana carótida oculomotora, que a gente não chama mais de anel dural proximal, porque ele é muito mais frouxo do que o anel dural distal. Então, ele é um tecido conjuntivo mais frouxo. Mas é importante que esse triângulo aqui, ó, entre os dois anéis durais, ele vai formar o quê? Um espaço chamado segmento clinoideu da carótida. E esse segmento clinoideu da carótida não possui seio cavernoso. Ele possui uma extensão do seio cavernoso, que na verdade é um seio, que é um plexo venoso, chamado plexo venoso clinoideu, que está por baixo do colar carotídeo, que se conecta ao seio cavernoso, mas não é seio cavernoso. Isso aí vocês vão ver melhor depois. Então, ó, sem a dura mater, parte da dura mater, então a gente tem anel dural distal, bainha do nervo óptico, óculo motor. Olha como o nervo oculomotor, ele cruza totalmente a circunferência da artéria carótida interna. E isso vai ser muito importante. Então, ele entra aqui, ó, pelo teto posterior do seio cavernoso, ó, e aí ele vai ficar sempre lateral à carótida e sempre colado à carótida, numa intersecção perfeita com a carótida. Por isso que ele é fundamental para delimitar o teto real do seio cavernoso, que está onde? Na membrana carótida oculomotora, que está colada aqui entre o terceiro e a carótida interna. Então, ó, essa é a carótida cavernosa, o C4, né? Então, nós temos o terceiro, quarto, sexto, que é um nervo mais interno, o seio cavernoso, e V1. Na parede lateral do seio cavernoso, a gente tem terceiro, quarto e V1, tá? Então, aqui, ó, é um plexo, é um outro plexo venoso que não é cavernoso, é o seio pericavernoso. Ele se conecta ao seio cavernoso em V2, mas ele não é seio cavernoso, não é considerado seio cavernoso. Nós temos aqui o tronco inferolateral, que é da carótida cavernosa, certo? E o tronco meningo hipofisário da parte posterior. Aqui as artérias hipofisárias superiores, tá bom? Então, aqui a gente consegue ver até melhor a bainha do nervo óptico, certo? O pilar óptico que separa quem? O nervo óptico da artéria carótida interna. Isso aqui é a membrana carótida oculomotora e o terceiro nervo, ó. E uma extensão dessa membrana que vai até o anel dural distal é chamado de colar carotídeo. Por baixo do colar carotídeo, a gente consegue ver veias. Essas veias se conectam ao seio cavernoso, mas não são seio cavernoso. Essas veias são do plexo venoso clinoideu. Aqui é a carótida interna, a artéria oftálmica, certo? Isso aqui a gente já falou, isso aqui a gente já falou. Isso aqui a gente já falou de uma certa maneira, mas é interessante para a gente ver de um outro ângulo, tá? Então, aqui a gente está vendo ó, o seio cavernoso da parte posterior dele. Cávum de Meckel, onde penetra o nervo trigêmeo, certo? O ligamento de Glauber, onde por baixo dele penetra, a gente tem o canal de Dorella, que penetra o sexto nervo. E aqui, ó, isso é importante. A entrada do terceiro nervo no teto posterior do seio cavernoso, se vocês prestarem muita atenção, desculpa, existe uma frouxidão da dura mater para penetrar o terceiro nervo. E essa frouxidão gera o quê? Uma cisterna,
que é uma cisterna periterceiro nervo, que eu vou mostrar para vocês que a gente consegue ver na ressonância. Isso é fundamental para a gente identificar o terceiro nervo, tá bom? E isso aqui, ó, é o ligamento petrolingual, tá? Desculpa, esse aqui é o ligamento petroclinoideu, tá? Então, está ligando o ápice petroso a petroclinoideu, não, desculpa. Só um minutinho aqui, que o HD está falhando aqui. Petroclival, desculpa, estou mantendo aqui, é o ligamento petroclival, certo? Então, vamos lá. Vamos tirando a dura mater, vocês vão vendo a anatomia de uma maneira diferente. Terceiro nervo, teto posterior do terceiro nervo, olha aqui uma folguinha de dura entre as dobras durais, aqui que fica a cisterna periterceiro nervo, e isso coincide com o quê? Com o anel dural, com a confluência do anel dural distal com a membrana carótida oculomotora. Durante a cirurgia, vocês vão ver o terceiro nervo. É importante procurar o terceiro nervo. Então, se você acha o terceiro nervo, você acha onde ele está entrando, você acha a junção dos anéis durais aqui. Então, por isso que quando a gente vai dissecar a carótida por baixo dela, a gente, aqui em cima, ó, eu abro o anel dural e não tem sangramento, mas por baixo sim. Por quê? Porque eu entro dentro do seio cavernoso, porque os dois anéis estão fundidos. Então, olha como é difícil o pessoal querer identificar o anel dural distal, porque o anel dural distal, junto com o anel dural proximal, eles se fundem, então eles fazem um ângulo, né, praticamente um triângulo, e isso é uma conformação que não dá para você fazer um reparo ósseo, ou um reparo arterial, ou um reparo venoso. Você só pode fazer essa conformação se ela muda exatamente como muda o anel. Então, por isso que o terceiro nervo é fundamental para isso, tá? Eu vou passando mais rápido, mas vai fixando essa anatomia na sua cabeça. Então, ó, visão lateral, cabo de Meckel, esse é o nervo petroso superficial maior, né, que passa ali na região por sobre a carótida, no triângulo de Glasgow. V1, V2, V3, terceiro nervo entrando, e o terceiro nervo dentro do seio cavernoso. E o limite superior do terceiro nervo é a membrana carótida oculomotora, que está colada lateralmente à carótida, certo? Mesma coisa, visões diferentes. O que é importante ver aqui, ó? Aqui a gente tem o seio cavernoso, certo? Aí a gente tem o seio cavernoso anterior, o seio cavernoso posterior e o seio intercavernoso. Tá tudo conectado à hipófise, tá vendo, ó? Tudo conectado à hipófise. E o istmo da hipófise é formado o quê? Pela dura mater por sobre o processo clinoide anterior, certo? Então, ó, aqui, ó, é seio cavernoso visto abaixo do terceiro nervo por transparência, que é esse mesmo seio cavernoso aqui, ó, certo? Mas na região clinoideia não tem seio cavernoso entre os dois anéis. Vou passar mais rápido, que a gente já viu. Então, isso aqui são as explicações que eu acabei mostrando para vocês direto na anatomia. As divisões didáticas e as divisões anatômicas. E essa figura é bacana porque mostra para nós exatamente o que é o cavo carotídeo. Então, o que é o cavo carotídeo? Essa é uma visão posterior da carótida, tá vendo? Ó? Então, a gente está vendo aqui o nervo óptico, processo clinoide anterior, aqui é lateral, aqui é medial. O anel dural distal lateralmente é totalmente colado na carótida. Medialmente, ele faz um fundo de saco, tá vendo? Ó? Porque tá frouxo aqui, não tem a conexão aqui. Ó. Esse fundo de saco é chamado cavo carotídeo. Se vocês virem uma visão sagital aqui, ó, um perfil da identificação dessa carótida, e vocês falarem assim, eu vou aonde tiver o anel dural distal, dali para baixo não tem HSA. Vocês vão se equivocar. Isso é um falso negativo que ocorre em 80% dos casos. Ou seja, nós temos cavo carotídeo em 80% a 90% dos pacientes.
Por que é um falso negativo? Você vai falar, poxa, se tem duramáter ali e se é extradural, não vai sangrar. Só que sangra. Se o aneurisma rompe aqui, ó, ele não desce, o sangue não desce para cá, porque aqui sim tem dura. Ele vai ascender para a região subaracnoideia, ou seja, o paciente vai ter uma HSA. E esse aneurisma, ele pode estar totalmente no cavo, ele pode estar uma partezinha no cavo. E ele pode ter o colo no cavo e depois se estender para a parte mais superior. Esse aqui é fácil de diagnosticar. Esse é super difícil e esse é difícil, desde que você se baseie no anel dural distal. Porque se você se basear no teto real do seio cavernoso, que é a membrana carótida locomotora, aí você não vai ter dúvida nenhuma. E eu não falo só de tratamento cirúrgico, eu falo de tratamento endovascular também. Todo mundo quer saber se ele é intracavernoso ou extracavernoso. Se ele é intracavernoso, não vai precisar tratar na maioria das vezes. Não tem risco de HSA. Se ele é extracavernoso, ele tem risco de HSA. Se você vai tratar ou não, aí já são outros 500. Então, por isso, para saber exatamente a localização do aneurisma paraclinoideu, que isso aí já tem totalmente a ver com a minha tese, totalmente a ver com a primeira pergunta da aula. Eu fui atrás de tentar identificar um método que visse com precisão a intersecção entre o terceiro nervo e a carótida interna, porque o que eu quero é a membrana carótida oculomotora. E para isso, eu precisei de uma discussão com neuroradiologistas e a gente acabou chegando num protocolo, certo? Para que esse protocolo? Para eu saber se o aneurisma é intracavernoso, extracavernoso ou se ele é transicional. Em comparação com o quê? Com a intersecção entre a carótida e o nervo oculomotor, certo? Então, essa localização, ela tinha sido tentada por alguns. Então, na maioria das vezes, tentava-se através da angiografia numa visão lateral, identificando a artéria oftálmica. Isso é legal? Não. 8% das artérias oftálmicas, elas vão sair do seio da carótida cavernosa, tá? Ou da carótida clinoideia. Aí muitos falaram, não, então vamos para o processo clinoide anterior. Mas o processo clinoide anterior, ele é um osso, ele sofre variação de tamanho, de morfologia, até de localização com relação à carótida. Existe a possibilidade de tentar achar um anel dural distal através da identificação do tubérculo da célula, que é um método indireto também. Existe a possibilidade de tentar, através de angiotomo, achar o optic struct, que é o pilar óptico. Isso é bacana, só que para aneurismos que estão aonde? Na região superior da carótida. Então, assim, os aneurismos paraclinoideus voltados superiormente ou lateralmente. Por quê? Porque aí sim você consegue identificar. Mas se ele é medial e inferior, você não consegue correlacionar o pilar óptico com o aneurisma. Eles vão estar fora de eixo. Então, um falso positivo também para esses aneurismos. E aí a gente foi atrás, isso aí é uma foto minha, da onde surgiu essa minha ideia. Há muitos anos atrás, eu terminei o doutorado em 2021. E a ideia surgiu em 2014, no Texas, num laboratório de neuroanatomia. Por isso que eu sempre incentivo todos vocês a irem sempre a laboratórios, porque é ali que vão surgir as dúvidas e as ideias, tá? Porque a gente tem essa infinidade de aneurismas aqui, ó, paraclinoideus. Ele pode ser voltado superiormente, que a gente considera clássico, ele pode ser proximal, distal, inferior, ele pode estar no segmento clinoideu, no segmento cavernoso, ele pode estar voltado medialmente na região da hipofisária superior, ele pode estar no cavo carotídeo, ele pode estar voltado lateralmente, e aí ele vai estar onde? Exatamente embaixo ou dentro do processo clinoide anterior. Então, são vários aneurismas, várias localizações, mas uma técnica para saber se ele é intracavernoso ou extracavernoso. A identificação da intersecção entre o oculomotor e a carótida interna. Que a gente vai ter ali a membrana carótida oculomotora. Então, eu fui dissecar os cadáveres e consegui fazer essa dissecção, essas dissecções, que mostravam exatamente o que a gente faz na anatomia. Nervo óptico, carótida interna, anel dural distal, carótida clinoideia, percebam um colar carotídeo, seio cavernoso da membrana para baixo, certo? Ó,
vários espécimes diferentes, anel dural distal, a distância entre os anéis, ou a fusão dos anéis, naquela região mais inferior da carótida. Na porção superior da carótida, a gente tem uma diferença bem maior, uma distância maior entre os anéis, o terceiro nervo e a intersecção do terceiro nervo com a carótida interna. As variações anatômicas são várias, mas o terceiro nervo sempre está conectado lateralmente à carótida interna e delimita o seio cavernoso real. Aqui na cirurgia, você vê que a gente faz exatamente como faz na anatomia. Nervo óptico, carótida interna, anel dural distal, terceiro nervo, carótida clinoideia, membrana carótida oculomotora, intersecção carótida oculomotor, fusão dos anéis, certo? Na porção mais inferior da carótida interna. Tá? Então, ó, vamos lá. Dúvidas. Esse aneurisma é intracavernoso ou extracavernoso? Não sei. Muitos vão falar que pelo AP ele é intracavernoso e pelo perfil ele é transicional. Ele pode ter uma parte extracavernosa, uma parte intracavernosa. Esse caso é um caso real que a gente operou. E aí, depois que operou, a gente teve certeza absoluta que ele era intracavernoso. Deu certo? Deu, mas precisava ser operado? Não. Não tinha sintomas que justificassem isso. Aí, esse aneurisma aqui, ó, tá vendo? Ele é extracavernoso ou intracavernoso? Ah, mas tudo bem, o colo dele, ele é intracavernoso. Mas e o fundo? Ele sai do seio cavernoso ou não sai do seio cavernoso? Não sei. São inferências que a gente tinha antes de ter os melhores trabalhos. E esses pequenos são mais difíceis ainda. Então, aqui, ó, a gente está vendo a parede inferior da carótida. Na parede inferior, a gente tem a fusão dos anéis. E agora? Onde está o terceiro nervo aí? Onde está? Ele está no nível da oftálmica. Mas, pelo fato de estar no nível da oftálmica, é certeza que ele é extracavernoso? E esse aqui, ó, pequenininho, ele é intracavernoso, clinoideu? Não dá para saber. Não dá para saber com certeza absoluta. Dá para inferir, mas não dá para saber com certeza absoluta. E aí, de repente, a gente faz uma ressonância em 3 Tesla, que consegue ver o terceiro nervo, consegue ver o aneurisma, certo? Aí a gente fala, opa, será que a gente consegue coisa melhor? E aí a gente vai avançando nesse raciocínio, tá? Mesma coisa aqui, ó, no perfil ele parece ser extracavernoso. No AP a gente já não sabe. Ele é voltado para medial, certo? Ele é hipofisária superior, ele é cavum, ele é intracavernoso medial. Aí a gente faz uma angiotomo. Nesse caso aqui ajudou muito, ó, porque a angiotomo mostra exatamente a curva carotídea aqui, ó, para a clinoideia, então com certeza ele é extracavernoso, tá? E ele vai precisar de uma clinoidectomia anterior para a gente chegar no colo proximal e colo distal. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Ó, esse aneurisma aí é outro que dá dúvida. Onde é que ele está? Ele é intracavernoso, extracavernoso, ele é do cavum. Então, como é que a gente faz a cirurgia? Vamos relembrar. A gente posiciona de uma maneira com pouca rotação e com zero extensão. E aí, nós vamos fazer uma craniotomia pterional, porque o que eu quero é a fissura de Silvius. Então, eu quero uma via transsilviana. E aí, nós vamos fazer a dissecção, certo? Dissecamos lá a cisterna silviana, vamos continuar a dissecção, a gente vai achar a carótida, aí a gente começa a dissecar a cisterna carotídea, aí nós vamos achar o nervo óptico, aí eu vou fazer a dissecção do quê? Da cisterna óptico-quiasmática, certo? A gente vai liberando as estruturas, aí eu vejo o processo clinoide anterior, e depois de ver o processo clinoide anterior, a gente consegue ver uma estrutura ali abaixo do nervo óptico, colada no processo clinoide anterior. Mas essa é a artéria carótida interna, que faz uma dobra ali, tá vendo? Ó? Aí eu vou dissecando, ó, vejo ali a eminência da comunicante posterior, certo? E falo, cadê o aneurisma? Aonde está o aneurisma? Certo? Não consigo ver o aneurisma. O fato de não conseguir ver o aneurisma sem fazer a clinoidectomia significa que ele é intracavernoso, que ele é intradural? Não. Não significa. Essa anatomia é assim. Você precisa necessariamente fazer a clinoidectomia para ter certeza da localização do aneurisma.
isso se você não tiver um exame acurado para te falar isso antes, tá? Então, eu estou fazendo a clinoidectomia. A técnica, vocês vão ver, é sempre a mesma. Então, eu vou dissecar a dura mater por sobre o processo sinoide anterior e vou dissecando até medial ao nervo óptico. E aí eu vou abrir, cortar, né, toda essa dura mater, até para não ter problema com o drill, certo? E aí eu começo ali, ó, abrindo o teto do canal óptico. A gente precisa liberar o nervo óptico para ele poder subir. Então, eu vou abrir o teto do canal óptico e vou abrir o quê? O ligamento falciforme. Aqui, ó, eu já estou drilando embaixo do nervo óptico. Olha aqui, ó. Se é embaixo do nervo óptico, ele está entre o nervo óptico e a carótida interna. Então, é o quê? O pilar óptico, certo? Depois que eu já soltei a conexão com a asa menor, a conexão com o teto e a conexão com o pilar, aí é fácil. Dá para tirar o processo quinoide anterior. A gente só vai... A última soltura, digamos assim, é que ele está sempre aderido à dura mater. Então, nós vamos tirar ele, desconectar ele da dura mater, tá? Ah, mas o aneurisma está aí, está embaixo dele. Bom, pelo menos eu já sei que ele é medial, então ele não vai estar exatamente embaixo da carótida, ou do processo quinoide anterior. Então, ó, vocês estão vendo um sangramento ali, ó. Esse sangramento é seio cavernoso? Não. Ele é o plexo venoso clinoideu. Agora, se com o meu drill eu afundar ali para a região carotídea, aí eu vou abrir o seio cavernoso deliberadamente e vai sangrar. Então, o que eu estou fazendo aqui? A abertura da bainha do nervo óptico, e aí eu vou ter o quê? Colado na carótida, em íntimo contato com a região lateral, o anel dural distal. E aí eu vou abrindo o anel dural distal sempre perpendicularmente à carótida, tá? Para que a gente abre o anel dural distal? Para poder mobilizar a carótida. E geralmente a gente mobiliza a carótida para onde? Para inferior e para lateral. E o nervo óptico, a gente tem que abrir o falciforme e o teto canal óptico para mobilizar o nervo óptico para superior e para medial, certo? Para a gente ganhar esse espaço aqui, ó, que é o trígono carótido óptico carotídeo, certo? Depois disso, eu vou precisar continuar a dissecção para ver aonde está esse aneurisma, certo? Será que ele é intracavernoso? Não, ele está na parte mais medial. E aí, depois que a gente consegue identificar os dois colos, a gente vai reconstruir essa parte medial da carótida. Toda vez que ele é inferior e medial, a maioria das vezes eu uso esse clipe. Aqui está a oftálmica, tá vendo? Agora eu pulei a oftálmica para pegar só o aneurisma e reconstruir a carótida, tá? Isso aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é a membrana carótida oculomotora. Se eu abrir daqui para baixo, aí sim, eu estou no seio cavernoso verdadeiro. Então, esse aneurisma que a gente não via antes de fazer a clinoidectomia anterior, ele está dentro do seio cavernoso? Não. Ele está dentro do anel dural distal? Não. Ele tem uma parte dentro e a grande maioria dele está fora. Só que ali é osso, ó, é membrana. Então, ele estava onde? Na região hipofisária superior e no cavo carotídeo, certo? Vocês vão me avisando aí, hein? Senão eu estou vendo que já são 9h20. Vou passar aqui para frente, para a gente ir para os casos mais legais. Aqui é o Doppler que a gente usa para ver isso aí. Isso aqui a gente já falou, tá? Então vamos por esse exemplo aqui, ó. Ó, ressonância. Ó o aneurisma aqui, ó. Ele tá lateral, tá vendo, ó? Ó o aneurisma aqui, ó. Ó. Esse aneurisma é um aneurisma, ó, olha aqui. Ele estava no meu trabalho. Se eu visse esse aneurisma aqui, essa angiografia, eu ia falar, esse aneurisma ele é intracavernoso. Não tem nem o que discutir. Para mim, ele seria intracavernoso. Agora, por que eu operei esse paciente? Porque eu já tinha feito todos os exames, eu já tinha visto que o aneurisma era extracavernoso. Ah, mas você operou baseado numa hipótese radiológica que era o seu trabalho? Não. Vou mostrar para vocês que depois, para confirmar a hipótese, para a gente não ser antiético,
Porque a gente não confirma uma hipótese com uma cirurgia. Aí eu fiz a confirmação da hipótese através da impressão de biomodelos tridimensionais, através de impressora 3D, certo? De todos os casos. Por isso que ficou bacana também, porque a gente tinha uma foto real, uma confirmação real, da anatomia real do paciente impressa 3D. E foi muito útil para a gente ter essa certeza. Mas, ó, mesma coisa, pterional, dissecção da cisterna silviana, aí nós vamos atrás da cisterna carotídea, processo clinoide anterior, nervo óptico, carótida interna, tudo igual. Então, aqui eu estou dissecando, ó, cisterna carotídea, cisterna silviana, cisterna óptico-quiasmática daqui a pouco, terceiro nervo ali embaixo, ó, olha o terceiro nervo lá. Por que é importante ver o terceiro nervo? Ó, porque ele vai me dar exatamente aquilo, ó, dobra petoclinoideia anterior, petoclinoideia posterior, interclinoideia. A gente vê que tem líquor aqui, ó, nessa cisterninha terceiro nervo. Eu sei que aqui é a porção posterior do teto do seio cavernoso, e aqui, ó, se eu continuar seguindo o terceiro nervo, ele vai me dar um parâmetro para saber onde é a porção anterior do seio cavernoso. Eu consigo ver aneurisma? Não, não consigo. Esse aneurisma, ele, mesmo assim, ele pode sangrar para HSA, para gerar uma HSA? Pode. Vocês vão ver que pode. Então, a nuance desse aneurisma é que ele é voltado lateralmente. Se ele é voltado lateralmente, quem é que está na região lateral da carótida interna? O processo clinoide anterior. Então, você precisa redobrar a atenção para fazer essa clinoidectomia. Você já tem que saber disso de antemão. Aí, por exemplo, eu sempre faço prefiro fazer a clinoidectomia intradural. Tem gente que fala, eu gosto mais da clinoidectomia extradural, descrita por Dolenc em 1987. É legal? É. Principalmente para o aneurisma medial, tá? Agora, se é um aneurisma lateral e vocês fazem um Dolenc, a chance de catástrofe é enorme. Por quê? Vocês vão ver que a hora que começar a drilar a clinoide, vai aparecer o domus do aneurisma. Então, ó, mas antes disso, o que eu estou abrindo aqui? O ligamento falciforme, que é a mesma dura mater, tá vendo? Ó, da porção superior do processo clinoide anterior, que vai descer ali e vai fazer a bainha do nervo óptico. Então, como é que eu vou começar drilando? Drilando na parte medial do nervo óptico, teto do nervo óptico, para poder tirar quem? O teto do nervo óptico. Aí eu vou continuar para desconectar com a asa menor do esfenoide, certo? E por último, eu vou aonde? No pilar óptico. Mas olha quem que aparece aqui já, ó, o aneurisma. Tá vendo? Ó? Se você não souber disso, você vai enfiar o drill no aneurisma, vai explodir o aneurisma, e a cirurgia é uma catástrofe. Então, isso tudo é planejamento cirúrgico, certo? Planejamento cirúrgico. Então, ó, nós vamos muito mais gentilmente dissecar esse processo clinoide anterior, tirar o processo clinoide anterior. Aí a gente expõe um aneurisma, ó, que não tem nada de intracavernoso, certo? É um aneurisma voltado lateralmente, tá? Esse aneurisma, ele não tá, ele tá logo abaixo do processo clinoide anterior, mas ele está na curva da carótida, olha aqui, ó. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas como é que você sabe que ele não está intracavernoso? Eu só consigo ver o anel dural distal. Verdade, só que aqui a gente tem a conexão com o anel dural proximal, pela anatomia. A anatomia ensinou isso pra gente. E aí o que a gente vai querer agora? Ver o terceiro nervo. E aí eu tenho certeza onde está o teto real do seio cavernoso. Então, ó, vou continuar tirando o ligamento falciforme, tá? Vamos ver aí onde eu vou agora. Então, vou ver o colo distal e o colo proximal do aneurisma. Esse aneurisma, ele está todo no segmento clinoideu. Tá vendo? Ó? Anel dural distal, segmento clinoideu. Membrana carótida oculomotora. Então, ele é um segmento clinoideu voltado lateralmente. Como é que a gente vai poder clipar ele? A gente vai clipar, obviamente, sabendo que não pode afundar o clipe na carótida.
Por isso que a gente faz a hidrocianina pré e pós, tá? E aí, depois de tudo isso, aí, ó, a gente vê a carótida proximal, a carótida distal, ela está fazendo a curva aqui, ó. E aí a gente clipa o aneurisma, tá? Então, esse é um exemplo de aneurisma voltado lateralmente, certo? Deixa eu ver como é que vai terminar aqui para ver se tem alguma coisa bacana para vocês. Então, a clipagem, a hidrocianina, tá vendo? Mostrando a carótida pérvia. Agora a gente vai, obviamente, fazer a hemostasia. Eu uso Flocil. Flocil é fantástico para sangramento venoso em geral. Aqui a clipagem, certo? Pós-operatória, angiotomo pós-operatório. Vamos ver esse aqui. Ó, esse é um outro caso. Pequeno, voltado medialmente, tá vendo? Ó? Mesma coisa, fala, nossa, ele é intracavernoso. Então vamos ver se ele é intracavernoso. Craniotomia pterional clássica, giro frontal inferior, sulco frontal inferior, metade do giro frontal médio, giro temporal superior, sulco temporal superior, metade do giro temporal médio, fissura de Silves. Então vamos fazer a dissecção. Muitos me perguntam, falam, por que você não vai primeiro na cisterna carotídea? É tática, sabe? Cada um tem um jeito que gosta mais, né? Uma mania. Eu gosto muito de abrir a fissura de Silves. Para mim, relaxa a mente, relaxa a mão, treina a minha mão, e a gente vai. A cirurgia tem um crescente. Não gosto. Então, acho que é importante. Segundo, você vai fazer a clinoidectomia anterior, o lobo frontal não pode estar colado na clinoide. Então, você tem que separar o lobo frontal do lobo temporal. Tem que fazer, e lembra que a cabeça não está estendida, então a gente precisa fazer essa separação. Então, mesma coisa, ó, nervo olfatório, certo? Nervo óptico, cisterna óptica quiasmática, carótida, cisterna carotídea dissecada, ó, o ligamento falciforme aqui, ó, tem alguma coisa levantando o nervo óptico. Eu sempre uso a espátula para afastar o frontal do temporal, principalmente quando eu vou fazer a clinoidectomia anterior. A gente não pode, você não tem mão para fazer tudo. Então, assim, o frontal tem que estar lá bonitinho, separado. Ó, se vocês lembrarem da primeira cirurgia, que também era medial, a carótida fazia essa mesma curva aqui, ó. Então, ó, não é à toa que existe uma curvatura aqui, e aí a gente, através dessa curvatura aqui, ó, gera uma dobra na carótida, e a carótida é ali onde predominantemente tem os aneurismas, tá? Aí eu vou fazer, ó, a mesma coisa, então, vocês já viram isso antes, é importante só para vocês fixarem. Ó, vou tirar a dura mater aqui, certo? Vou passar até um pouquinho mais para frente, para a gente ir um pouco mais rápido, ó. O que eu estou fazendo aqui? Tirando quem? O ligamento falciforme por sobre o nervo óptico, certo? Aí eu vou poder mobilizar o nervo óptico. Então, vocês estão vendo várias vezes a mesma coisa, de propósito para ir fixando isso aí, para vocês verem que é a mesma coisa. Olha o drill, aonde eu vou começar drilando aqui, ó. Nesse caso, ó, você vê que o osso, ele mesmo faz uma... Ele já me ajudou aqui, eu não preciso drillar o teto do canal óptico aqui, que já está livre. Então, vou separar a asa menor do esfenoide, o teto do canal óptico, e por baixo quem? O pilar óptico, certo? Então, ó, eu vou tirar ali, depois da drilagem nos 3 pontos, a gente vai vagarosamente fazer a separação e a retirada da clinoide. Deixa eu passar aqui um pouco. Ó, anel dural distal, vou abrir o anel dural distal, certo? É a mesma coisa do cadáver, tá vendo? É a mesma dissecção, tudo igual. Aí eu vou abrir, vou ver o quê? A curva da carótida. Se eu vejo a curva da carótida, eu vejo quem?
segmento clinoideu e o terceiro nervo. Se eu vejo o terceiro nervo conectado com a carótida, essa intersecção é o quê? O teto real do seio cavernoso. Então, esse é o segmento clinoideu, essa é a carótida oftálmica, e esse aneurisma está onde? Ó? Olha onde ele está. Ele é um aneurisma de cabo ou ele é um aneurisma hipofisário superior? Hipofisário superior. Por quê? Porque o cavum ele tem que estar proximal ao anel dural distal. E distal ao anel dural distal é hipofisário superior. Certo? Então, ó, é assim que a gente divide. Então, eu faço a endocianina, vejo o colo, vejo o aneurisma. Você vê que ele está lá encravado entre o sulco carotídeo do seio esfenoidal e a própria célula túrcica. E aí, depois disso, eu consigo, tá vendo? Ó, depois de abrir o anel dural distal, eu consigo rodar a carótida. Aí, eu rodando a carótida lateralmente, aí eu exponho melhor o clipe, e agora ela volta para o lugar, ó, tá vendo? E aí a gente faz a endocianina para ter certeza que está tudo ok, certo? Carótida proximal, carótida distal, e assim se resolve, tá? Esse é o final da cirurgia. Deixa eu ver aqui. Tem vários aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, bom, é parecido com o que a gente acabou de mostrar. Deixa eu ver esse aqui, esse aqui. Quero ver alguma coisa bacana. Só para vocês fixarem isso, aí eu já abro para vocês fazerem perguntas. Acho que esse aqui também é bem parecido com o que a gente já fez. Vocês já viram. Deixa eu ver. Ó. Mesma coisa, ó. Aneurisma, certo? E a clipagem do aneurisma. Mais um hipofisário superior. Ah, esse é um caso bacana, eu acho que a gente passa esse, porque é uma clipagem contralateral. Então, esse paciente tinha vários aneurismas, ele tinha um ipsilateral e ele tinha um paraclinoideu contralateral. Esse é um caso do brigadeiro. Então, ó, esse aqui ninguém tem dúvida que é intracavernoso, mas esse aqui existe a dúvida, tá? Esse ninguém tem dúvida. Mas esse outro aqui, ó. Então, mesma coisa. Vocês percebem o quê? Que o cérebro está um pouco mais inchado. É diferente. Serviço SUS, serviço particular. É diferente. Serviço particular você tem sempre o seu anestesista. Eu tenho o meu anestesista. É diferente. Então, vocês vão perceber, o cérebro está mais inchado. É uma cirurgia mais delicada, tá? E assim eu vou passar aqui para a gente chegar na clipagem contralateral, tá? Aqui, que esse paciente tinha uma nuance muito interessante, que esse suposto aneurisma aqui de comunicante posterior, no frigir dos ovos, depois da dissecção, a gente percebeu que ele era um infundíbulo, tá? Então, do ápice do aneurisma ao terceiro nervo ali, saía quem? A artéria comunicante posterior, tá? Por isso que foi um aneurisma. Aliás, foi um infundíbulo não clipado. Então, ó, foi uma dilatação infundibular. Isto posto, o que eu fiz? Aí eu, já que estava lá, fui atrás do aneurisma contralateral. Então, ó, tá vendo? É a comunicante posterior que está fazendo a dobra ali, ó, e está indo para a medial. Olha ela ali, ó. Tá vendo? Ó? Isso tudo é comunicante posterior. Então, eu fui contralateralmente. Aqui, ó, a dissecção do quiasma, né? Cisterna óptica quiasmática. Aí nós vamos ver o nervo óptico contralateral. Toda vez que você vai fazer um approach contralateral para um paraclinoideu, por onde que você vai? Você vai entre os dois nervos ópticos. Essa é a técnica, essa é a tática.
Por isso que eles têm que estar bem dissecados e por isso que ele não pode ter um quiasma pré-fixado. Se ele for pré-fixado, não vai dar, tá? Então, ó, a gente vai ver contralateralmente, ó, as hipofisárias, o complexo de artérias hipofisárias superiores, essa é a artéria carótida interna, tá? E aí você vai ver o colo distal do aneurisma e ali o colo proximal. Então a gente está vendo, ó, contralateralmente, a nossa carótida está aqui, nervo óptico ipsilateral, contralateral, carótida, aneurisma, hipofisárias superiores. Carótida proximal, colo proximal, carótida distal, colo distal e as hipofisárias superiores. Certo? Olha a curva que a carótida faz. É por isso que dá aneurisma. Ela tem uma curvatura aqui, ó, que é exatamente no ápice dessa curva que existe o aneurisma cerebral, segundo as leis de Rotten. E aí, depois da dissecção proximal e dissecção distal, aí a gente faz a clipagem do aneurisma. É um caso bacana, né? Porque mostra uma clipagem contralateral de um aneurisma paraclinoideu, segmento hipofisário superior, né? O segmento, segundo o rótulo, é o segmento oftálmico, mas como ele está voltado medialmente, aí nós temos um chamado aneurisma da hipofisária superior, certo? E aí a clipagem do aneurisma. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Com só um biquinho ali que a gente acaba clipando também para não gerar colo residual. Então, para encerrar, só vou falar para vocês, pincelar qual foi a tática. A tática foi, primeiro, ir para o laboratório, fazer as dissecções anatômicas. Ter certeza absoluta que o teto real do cerco cavernoso é a membrana carótida locomotora. O anel dural proximal, que é essa membrana que fica na intersecção do terceiro nervo com a carótida interna, certo? Isso a gente viu nas dissecções anatômicas, e aí faltava correlacionar com quem? Com a radiologia. Então, como é possível a gente achar o terceiro nervo? Você segue ele. Então, aqui você tem a basilar, P1 bilateral, cerebelosa superior bilateral, e a emergência do terceiro nervo. Vai seguindo ele, ó. Esse é um coronal T2. Aí você vai vendo a cisterna periterceiro nervo. E aqui você está vendo o terceiro nervo já dentro do cerco cavernoso, certo? E aí você consegue identificar ele e a carótida, ó, nervo óptico, carótida interna, nervo oculomotor, intersecção da parte superior com a carótida interna. Se você consegue ver isso, você consegue comparar com o aneurisma. Então, ó, se esse é o nervo óptico, o nervo oculomotor, desculpa, e essa é a artéria carótida interna, ó, aqui a gente tem a membrana carótida oculomotora. O colo desse aneurisma é o quê? Extracavernoso, tá? Agora, e esse aqui? É a mesma coisa, só que o colo é intracavernoso, tá vendo? Ele está abaixo da membrana carótida oculomotora. E esse aqui é um aneurisma pequeno, ó, mas você vê que o terceiro nervo está aqui, a carótida está aqui, aqui está o aneurisma, e ele é transicional, tá vendo? Ó? Isso é um caso bacana, porque quem vê que o anel dural distal, ó, ele vai falar que esse aneurisma ele é extradural. Mas quem vê a membrana carótida oculomotora vai ver que ele é transicional, tem uma partezinha no cavo, uma partezinha intracavernosa. Então muda a conduta. E como é que a gente vê isso aí? Ter certeza absoluta. Hoje não, esse protocolo radiológico já está testado e aprovado. Mas quando ele era uma hipótese, uma tese de doutorado, eu precisei fazer a impressão de biomodelos 3D, que aí me identifica facilmente se o aneurisma é superior ao terceiro nervo, se o aneurisma é transicional, tá vendo? Ó? Ou se o aneurisma é inferior ao terceiro nervo, certo? É um aneurisma intracavernoso. Então não tinha dúvida, tá vendo? Ó? Superior, transicional, aqui, e inferior aqui, certo?
Eu fiz isso para todos os casos, o que deu um valor de P, muito relevante estatisticamente, tá vendo? Um P, todas as comparações com 2 neuroradiologistas. Então, isso aí ficou muito interessante. Eu agradeço a todos vocês pela paciência e pela aula, enfim, pela noite de hoje, que foi dedicada ao estudo da anatomia da região paraclinoideia. Muitíssimo obrigado. E, professor Hugo, como sempre, brilhante aula. Obrigado aí pelo seu tempo e por essa oportunidade de estarmos juntos aí falando de aneurisma paraclinoideu, né? E é muito interessante o estudo do Dr. Hugo, que a gente coloca em prática e todas as vezes que a gente vai se deparar com aneurisma paraclinoideu, a gente fica discutindo o seu trabalho, né? Porque existiam algumas hipóteses, a gente ficava tentando ver isso, e na neuroradiologia intervencionista o pessoal tenta ver no perfil verdadeiro, a relação do terceiro nervo com a clinoide. É importante frisar, para quem está na residência, para quem vai entrar se dedicar ao estudo da microneurocirurgia vascular, é que a única forma de saber isso no pré-operatório é através do protocolo que o Dr. Hugo desenvolveu no trabalho dele, inclusive foi recentemente o tema do capítulo do livro que nós publicamos, né, lá na Itália, e os trabalhos aí de Dr. Hugo Zório e Dr. Sérgio Tadeu Fernandes. Hoje a gente consegue, então, definir, antes de uma etapa cirúrgica, né, que é um aneurisma realmente extra ou intracavenoso, graças aos trabalhos mais recentes do Dr. Hugo. Eu acho importante frisar que, por exemplo, isso aí não é importante só para o microcirurgião, é importante para o endovascular, né? Porque o endovascular, muitas vezes, ele fala assim, para mim, tanto faz, ele é paraclinoideu, eu vou tratar do mesmo jeito. Agora, tem uma mudança, se ele é intracavernoso, não precisa de tratamento. Aí o tratamento endovascular, por menos mórbido que possa ser, ele já é mais mórbido que a doença, entendeu? Então, o risco do tratamento é maior do que o risco da doença. Aí, do ponto de vista... Se ele é intracavernoso, se ele é extracavernoso. E a gente se deparou, né, doutor, algumas vezes com aneurisma que foi embolizado previamente e cresceu um colo residual que a gente teve que clipar. Um aneurisma paraclinoideu. Aí a dificuldade técnica que a gente viu, ela triplicou de tamanho, porque você imagina você acessar a região paraclinoideia, ter que fazer a clinoidectomia anterior. Então, assim, e aí se depara com um aneurisma que está parcialmente embolizado, né? Então, assim, quando vai se escolher uma técnica operatória, a gente tem que ter a intenção curativa na técnica, né? Então, se eu tenho a chance de que essa técnica não seja curativa, e eu tenho uma disponível que pode ser curativa, esse o ensejo, né? Porque senão pode atrapalhar muito o tratamento futuro, se for necessário, né? Exatamente. Mas é isso. Lucas, doutor Carlos, doutor Pedro, se alguém tiver alguma pergunta, quiserem discutir alguma estratégia, à vontade. Edson, eu vou deixar... O Lucas deve estar, coitado, absolutamente em crise convulsiva agora, então vou deixar recuperar da crise, fazer as perguntas todas que ele quer fazer, para depois a gente conversar com o doutor. Se ele ainda não teve, né, uma crise convulsiva, ele vai ter, com certeza. Então, se você tiver aí constituído, pode fazer as perguntas que você quiser, vamos aproveitar o tempo. O Hugo foi extremamente generoso com a gente, então... E não só você, mas todos os outros residentes. Deixa eu só fazer um ponto aqui, levantar um ponto. Senhores, o Hugo Dória está tá sendo mais do que generoso com todos nós, então acho que a gente tem que perder um pouco da vergonha e participar, tá certo? Não existe pergunta que não seja relevante, não existe dúvida que não deva ser discutida. Esse é o momento chave. Entendam que essa generosidade não vai ser encontrada em muitos outros ambientes, em muitas outras oportunidades. Então, vamos aproveitar, vamos arrancar o couro do professor Dória agora. Esse é o momento. O próximo momento vai ser quando a gente trouxer ela em Itaperuna, né, Edson? Aí sim.
Exatamente. Aí sim, Vamos trazê-lo aí, todo prazer. Com certeza, mas, por favor, queria que os residentes todos participassem. Quem tiver pergunta, quem tiver dúvida, quem quiser fazer comentário, por favor, esse é o momento. Todos vocês, está aberto. Bom, doutor Hugo, sou o Lucas, né? O doutor Carlos já falou aí que eu estaria em êxtase pela aula, mas ele tá brincando comigo, porque eu já vi essa aula do senhor em algum outro momento, em um jantar aí que teve. Eu tentei acessar a gravação dessa aula para eu rever algumas vezes, para anatomia e tudo mais. Aí ele tá brincando comigo por causa disso, e agora tem essa gravação finalmente comigo. Mas, enfim. Fico feliz, que bom, Lucas. Fico contente, extremamente satisfeito com a atenção que o senhor deu para nós aqui da residência, né, de suma importância esse apoio para nós, residentes, né, para o nosso crescimento pessoal, técnico, né, e estar perante uma sumidade como o senhor na neurocirurgia vascular é muito importante para nós, né. Queria te fazer uma perguntinha, assim, sobre técnica cirúrgica, principalmente clipologia, né, em relação aos aneurismas paraclinoides, o senhor tem uma opção de acordo com o direcionamento do tipo de clipe que o senhor utiliza? O senhor falou do clipe fenestrado e tudo mais, para o parede medial, clipe reto, parede lateral, provavelmente. O senhor usa alguma regrinha aí ou é mais questão intraoperatória mesmo? Isso começou com o Dr. Evandro, né? Ele começou a falar, e é verdade, que ele sempre usava clipe fenestrado para a parede medial inferior. E para a parede superior e lateral, não é necessário, né, o fenestrado. E mesmo existem alguns pequenos aneurismos da parede medial, que estão ali no cavo hipofisário superior, que vocês vão me ver utilizando, porque como ele é pequeno, ele não exige uma reconstrução da carótida. Aí eu vou usar um clipe, geralmente semicurvo pequeno. Mas o fenestrado, ele tem outra vantagem, que você também afasta a base do clipe do nervo óptico, entendeu? Eu nunca tive paciente que ficou cego pelo clipe, entendeu? Você fala, não tem nada, ficou cego. Eu já tive alguns escotomas, e até tem trabalhos, quando eu fui fellow lá com o Lotton na UCSF, tem o Tomoya, que fez um trabalho bem bacana sobre cegueira e déficit visual em geral, e aneurisma paraclinoideu, que isso, e a taxa é entre 20% e 30%, isso deve ser levado em consideração. Toda vez que eu vou falar com um paciente meu sobre aneurisma paraclinoideu, eu tenho que citar que existe a possibilidade dele ter um escotoma, e segundo o Tomoya, Comide e o Dr. Lotton, eles acham que, e depois tem um trabalho também do Tanikawa, o Tanikawa acha que a abertura inadvertida do seio cavernoso, ou seja, da membrana carótida oculomotora, ela por si só pode justificar uma cegueira por manipulação. Eu, sinceramente, concordo mais com o Lotton, que fala que é o seguinte, uma clipagem, por exemplo, de uma hipofisária superior, ela pode gerar um escotoma, sim, e principalmente, mas o principal, isso hoje é o que eu levo comigo, eu acho que até a gente tem que... o principal que eu vejo que não gera déficit visual é você adequadamente abrir o ligamento falciforme e abrir o anel dural distal, porque aí você vai conseguir mobilizar o nervo óptico para cima e a carótida para baixo. E eu hoje trabalho preferencialmente sempre na carótida. Então, se eu puder nunca levantar o nervo óptico, eu rodo a carótida e faço o que eu quero com a carótida. Com o nervo óptico, eu tento deixar ele quietinho lá. E isso tem me garantido uma taxa muito pequena de escotoma visual. Com relação ao clipe, voltando para a sua pergunta, quando ele é de parede superior e lateral, aí eu preciso ver a carótida proximal, ver a carótida distal. Às vezes essas carótidas elas estão desniveladas, e aí eu uso um clipe semicurvo. Às vezes elas estão niveladas, eu uso o clipe reto. E para a parede medial inferior, realmente os melhores são fenestrados. E se o aneurisma é gigante, a gente operou há poucos dias agora, o Edson acho que estava junto,
Eu operei um paracronideu gigante, parcialmente trombosado, parcialmente calcificado, da parede inferior. E aí são várias, a clipologia é um tandem clipping de clips fenestrados, entendeu? Fenestrados para se ocluir todo o colo, que é geralmente largo, do aneurisma da carótida, e como ele abre a carótida, a fenestra dos clipes, inclusive, vai moldar a reconstrução da carótida. Então, precisa ser fenestrado mesmo. Além da força de preensão do clipe fenestrado, que é mais potente também, né? Quando as paredes são grossas. No caso de aneurisma parcialmente trombosado, por exemplo, né? Exatamente. Entendi. Obrigado pela resposta, doutor, tá bom? É isso, eu que agradeço. Nessa hipótese menos comum, né, de aneurisma gigante, e você vai fazendo tandem clipping, você vai usando fenestros cada vez menores dos clipes, é isso? Às vezes, porque aí você pode fazer, e isso, infelizmente, por exemplo, no SUS, às vezes a decisão é pelo clipe que tem, né? Você fala assim, mas eu só tenho 2 clipes fenestrados 90 graus, eu precisava de 10. E o resto é fenestrado reto, é fenestrado angulado, né? 120 graus. Aí a gente vai pelo que tem. Mas se eu puder escolher, aí eu vou fazendo um atrás do outro mesmo, com as fenestras. Aí pode ser fenestra maior para os primeiros e menor para os últimos, né? De clipe 90 graus. 90 graus. Agora, quando não tem jeito, às vezes eu vou colocando eles retos mesmo, fenestrados um do ladinho do outro, o que é pior em termos de custo, né? Porque aí vai muito mais clipe, né? E não tem com os 90 graus a gente pode ser mais econômico. Nesse caso do aneurisma complexo gigante que a gente tratou aí, doutor, se eu não me engano, foi feito mesmo uma reconstrução da carótida até o segmento comunicante, praticamente, né? Até o corredil, porque nesse caso inclusive passou por trás, né, a comunicante e a artéria coroidea, elas estavam coladas no aneurisma, na parede do aneurisma. Aí precisa de secar bonitinho. A comunicante não era padrão fetal, mas se a gente lesa uma coroidea fininha dessa aí a cirurgia é linda, o doente sai. A morbidade vai lá em cima. É. Mas eu lembro que foi, na pergunta tem a ver com a pergunta do Dr. Carlos. Foram clipes fenestrados 90 graus. A gente usou uns 4 clipes em sequência de proximal na carótida e colocando a pazinha por dentro da fenestra do primeiro clipe, né? E assim sucessivamente até finalizar. Aí foi reconstruindo a carótida toda. Isso. Bacana. Exatamente. Bacana. E mais interessante ainda, eu vi que não sou só eu que tenho problema com SUS, dificuldade material, enfim. Não tem jeito, né? Sofrimento eterno. O Edson saiu daqui para sofrer aí. Exatamente. Exatamente. E isso não tem jeito, né? A rotina nossa, do neurocirurgião sul-americano. É verdade. Que esses meninos nos ouçam, que eles entendam que não são só flores, né? É aí que entra a criatividade, né? É isso. Se ninguém tem pergunta a respeito de criatividade, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Edson... Carlos, você me chama de você, pelo amor de Deus. Bom, você é bem mais novo do que eu, é uma questão só de respeito. Não, me chama de você. Absolutamente. O respeito é meu para contigo. Não, tá doido. Respeito. A gente respeita sempre as figuras mais importantes. O senhor é de um valor inestimável para esse programa de neurocirurgia. Estou sendo simples, objetivo e sincero, pode ter certeza disso. Não preciso rasgar nenhuma seda aqui. Estou simplesmente agradecendo. O senhor está inestimável por esse serviço. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de ordem prática. A Edson nos presenteou recentemente com um kit para visualização de vasos com a utilização de...
a gente não conseguiu a indocianina ainda. Eu estou numa briga tentando comprar, conseguir indocianina. A gente tem um penteiro 900, um magnífico de um microscópio, já tem lá o tilt lá da indocianina, mas a gente não tem indocianina. E aí o Edson, caraca, me deu um presentaço, né? Ele me deu esse kit para visualização do corante, deu um para tumor e um para vascular, e deu para o meu sócio, de quem ele é um puxa-saco, um material de dissecção de microcirurgia. Não deu para mim, ele deu para o meu sócio. Estou chateado os dois. Ele também não deu para mim isso aí, não, viu? Ah, tá. Então saiba disso aí. Deu para o meu sócio. Eu estou muito chateado com essa porcaria, mas tudo bem, deixa para lá. A minha pergunta... Todo mundo tem que operar junto, para usar o material. A minha pergunta é a seguinte. O nosso kit, que a gente está tendo... Estamos brincando com ele aqui, né? Estamos usando em vários procedimentos diferentes para a gente ir criando um conhecimento. Foi interessantíssimo em muitos procedimentos, está ajudando para caramba, está criando um conhecimento que a gente não tinha, está nos ligando a gente para um entendimento de uma fisiologia, né, de uma anatomia contínua, né, de vascular, que a gente não tinha isso. Algumas vezes o Edson chegou a participar disso, a gente acabou de clipar a MAVE, deixa o doente anestesiado, sobe com ele para a suíte de hemodinâmica, faz uma angiografia, tenta ter uma impressão do que sobrou, não sobrou, aonde que sobrou, desce com esse doente do centro cirúrgico, termina a cirurgia, porque a gente entende esse doente desde, né, o pré-operatório como um doente passível de cura, senão você não faria uma maluquice dessa. Mas, enfim, a gente faz umas coisas muito doidas, e aí esse device que o Edson trouxe para a gente foi interessantíssimo, porque a gente está usando isso direto, está fazendo, está criando um conhecimento muito interessante. Mas a minha pergunta para o senhor é a seguinte: esse material que a gente usa do piniquim, né, para poder ver a vasculatura em loco, comparando-se isso à indocianina, vale, não vale? Vale, e assim, no brigadeiro, é esse aí também que eu uso, a mesma coisa, igualzinho. Vocês estão melhor que a gente, ó. Por exemplo, essa cirurgia do brigadeiro aí é gravada de um S88. Então, vale sim, vale muito, é a mesma coisa que eu uso, e tem até uma dica para vocês, porque existe diferença da fluoresceína para a indocianina? Sim. Então, por exemplo, com o Lotton, com o Spetzler, o penteiro deles tem os dois, né? Tem o Yellow 560 para fluoresceína e tem o ICD. Qual é a diferença? Na vascular, a diferença é que a fluoresceína é melhor para ver pequenos vasos, ou seja, perfurantes. E o ICD é melhor para ver grandes vasos, ou seja, os que a gente usa a maioria das vezes para cirurgia de aneurisma. Agora, na falta do ICD, a fluoresceína funciona bem. E a dica que eu tenho para dar, porque assim, qual é a diferença técnica entre as duas? A indocianina, ela tem uma meia-vida bem menor. A fluoresceína, ela nem tem, ela fica impregnada o tempo todo e ela não vai sair tão cedo. Então, assim, com a fluoresceína, você só tem um tiro. Com a indocianina, você tem vários. Então, a dica que eu dou é o seguinte, eu não sei se o Edson já pegou isso aí, mas quando está comigo lá no centro cirúrgico, porque a ideia é o pessoal falar, vamos fazer aqui meia ampola de fluoresceína. Eu falo, não, faz tudo. A ampola inteira de fluoresceína, para eu pegar aquele primeiro boom lá, porque aí vai ficar um boom mais semelhante ao da indocianina. E aí depois ele impregna tudo e vai ficar na microvasculatura e nas veias. Aí a gente já perdeu o parâmetro para ver se vai ou não ter, por exemplo, colo residual ou enchimento aneurismático. Então, aí, por isso que eu faço um boom com uma ampola inteira de fluoresceína e aí funciona bem. E aí dá para usar também um microdoppler junto, né? Que às vezes você fala, eu estou usando os dois aqui e um complementa o outro.
É isso que o doutor Hugo está falando, é tão importante, doutor Carlos, no sentido de avaliação da patência da oclusão do aneurisma, porque como o ICD te dá a oportunidade de repetir a imagem, você ficou na dúvida, tem ainda um colo residual e está enchendo o aneurisma. Você vai refazer a clipagem, ou vai botar um booster, ou vai botar um clipe de reforço, e refaz a endocianina, e aí perfeitamente, dá para ver legal. Mas na fluoresceína, como ela tem um tempo de meia-vida longo, quando você tirar o clipe, ela vai preencher o aneurisma. Aí você vai voltar o clipe, vai botar o booster, fazer o seu trabalho, e botar a lente da fluoresceína. O aneurisma vai estar vermelho, vai estar verde. Porque ela vai estar lá dentro do aneurisma recirculando e a meia-vida dela. Então, aí, nesse caso, a gente perde o parâmetro, né? E aí, a endocianina, sem dúvida, Mas, aqui é o que o doutor disse, né? Na maioria dos casos aqui, ajuda bem o que a gente faz aqui. Sim, é só uma adaptação, né? A fluoresceína e ter essa ideia do tiro único na cabeça. Exatamente. A gente tem usado para aneurisma também, eu acho que talvez o volume tenha sido o grande diferencial, e, tá ajudando a gente pra caramba em tumor. Embora ele tenha puxado o saco do meu sócio... Para tumor ajuda até bem mais, né? A gente usa muito também, meu. Ele não sabe disso. Ele puxou o saco do meu sócio, dando lá o kit de microcirurgia para ele, mas está sendo muito mais para mim, entendeu? Eu Parabéns, cara. Olha, eu estou aproveitando tudo. Parabéns, é isso aí. Tá certo. Edson, você vai ter que dar um kit novo aí, meu. Nós estamos trabalhando nesse sentido, doutor. Desenvolvendo em contato com o Tanical aqui para aquelas tesouras especiais dele lá, né? Isso aí. Isso aí. Mais alguma pergunta? Quem quer tirar alguma dúvida, participar? Senhores, entendam, esse momento é único na vida dos senhores. Isso, acho que o pessoal ficou satisfeito, né, doutor? Com a aula. Eu fico muito feliz. Muita anatomia microcirúrgica para a gente revisitar, e isso é o segredo, né? Acho que para vocês que são residentes, e assim, eu me vejo muito na época de residente, a cirurgia, você não pode ter preguiça, sabe? Não pode ter preguiça. Você não pode estar olhando um relógio na hora de ir embora. Naturalmente, a cirurgia vai ser rápida quando você tiver capaz. Você está habilitado e essa cirurgia vai ser rápida. Mas, assim, você tem que ter um passo a passo. Uma coisa que vocês não perguntaram para mim, mas que eu acho importante. Você abre o pescoço de todos, faz a cervicotomia, o controle proximal, eu marco todos. E até muito pouco tempo atrás eu abria para todos, entendeu? Aí a gente vai ganhando uma certa confiança. E dependendo da estratégia cirúrgica, por exemplo, o aneurisma ele é lateral, eu abro para todos, não tem jeito, porque eu posso ter uma embaixo do clinoide. Antes, ou embaixo, às vezes, eu já tive também um caso de aneurisma, esse caso a gente não, esses assim a gente nunca esquece, é um aneurisma gigante, oftálmica, superior e lateral, roto. É a combinação perfeita, né? Perfeito. Ele se dobrar, e quando ele é lateral, você tem que pensar assim, ou ele está embaixo, ou ele está dentro, ou ele está colado na clinoide. E eu vou ter que arrancar a clinoide. Então, a chance dele romper é alta. Tem que ter controle proximal, não tem jeito, senão o doente morre na mesa. Você pode fazer o que quiser, isso, aquilo, tampona, mas assim, ou vai ser uma clipagem de carótida, que também é a mesma coisa de morrer, ou ele vai morrer exanguinando na mesa. Então, não dá. Esse caso, por exemplo, que era gigante, estava linda a cirurgia, tudo perfeita, mas ele estava colado na dura e na clinoide. Eu já estava na última partezinha da clinoide e ele, bum, explodiu. Se eu não tivesse carótida proximal, era óbito, entendeu? Agora, se ele é um aneurisma medial, aí dá. Você marca o pescoço, ou às vezes você acha que ele é um pouco distal,
marca o pescoço, não abre, vai lá. Já aconteceu também, estava esses dias no Einstein, operando um aneurisma desse. Na hora que eu olhei para a cara do aneurisma, aquele parede muito fina, eu falei, eu vou abrir o pescoço. Estava preparado. Aí eu só voltei lá, abri o pescoço, fiquei tranquilo. Não houve ruptura do aneurisma, mas você opera com tranquilidade. Sim. E aquele passo a passo da clinodectomia também é importante. Então tem que ter uma receita de bolo ali para seguir, e isso vai garantir para vocês, não no início, mas mais para frente, vocês vão conseguir fazer a mesma coisa e rápido, de uma maneira mais precisa e segura, né? Então precisa ter não pode haver pulo de etapa. Isso atrapalha muito. Se vocês tiverem um caso ruim, vocês vão revisar isso na cabeça e vocês vão lá, pulei aquela etapa. E aí é onde vem o problema. Então tem que fazer mesmo a receita de bolo e aí vai dar certo. Perfeito. Combinado? Combinado. Hugo, em nome do Serviço de Neurocirurgia do Hospital São José do Avaí de Itaperuna, eu agradeço imensamente ao senhor, o seu tempo, sua disponibilidade, sua generosidade. Fica uma mensagem muito bacana para os residentes. O senhor é jovem, tem uma produção enorme, os meninos podem ver que isso é viável, é capaz, é possível. O senhor esteve em serviços que nós temos como referência. Tolóton, uma figura que eu conheço pessoalmente, mas fica essa referência para eles, professor Rotton, enfim, é tão importante. O Evandro, uma figura extremamente generosa, tive o prazer de estar com o Evandro, não é que a gente estava lá, né, nos últimos dias, momentos do professor Evandro. É tão importante os meninos verem isso, né, entenderem que é possível. É óbvio que é necessário dedicação, é óbvio que é necessária entrega. A gente está longe de tudo, nós estamos aqui no interior do estado do Rio, que fica 350 quilômetros da capital, mas a gente pode. O Edson é o grande artífice do nosso laboratório. A gente tem um pequeno laboratório, os meninos podem treinar em microscopia. Então, assim, e como é importante, como é valioso esse momento que o senhor ofereceu para a gente, para eles entenderem que treino, dedicação, entrega, isso vai fazer muita diferença na vida deles como neurocirurgiões. E literatura, né? A entrega à literatura, aquilo que está escrito, porque as pessoas que escrevem porque treinaram. E aí eu tive a oportunidade de ver aqui na prática uma brincadeira que eu fiz em casa. Eu tenho um filho de 14 anos que leu A Origem das Espécies. E a gente conversou muito sobre o livro. É um livro que eu pessoalmente gosto muito, eu gosto muito da história de Charles Darwin. Não que ele esteja certo ou errado, mas, enfim, é o trabalho de uma vida. Sim. É a entrega de uma pessoa, né, trabalhando, estudando e transferindo esse conhecimento para a humanidade. Então, assim, eu queria agradecer ao senhor. Quantas outras coisas eu já não li do senhor, né, na literatura de neurocirurgia. Então, o trabalho de doutorado que o senhor apresentou tão humildemente para a gente hoje, eu sei o quanto de esforço não demandou, o quanto de tempo, de desgaste isso não demandou do senhor. Então, eu queria agradecer ao senhor, porque essa entrega de graça, simples, 45 minutos, 1 hora de bate-papo, como se fosse eu lendo aqui os arquivos de neurocirurgia, né? Aquela nossa revistinha. Sim, parecia que eu estava lendo ela, né? Não. É o trabalho de uma vida. Então, eu queria muito agradecer ao senhor por isso. Isso não tem preço, né? É impossível a gente validar esse tipo de coisa, mas a gente só reconhece. Então, eu reconheço isso categoricamente. Muito obrigado. Esteja convidado desde sempre, né, a vir a Itaperuna. É longe,
a gente dá um jeito de Eu irei com o maior prazer. Eu irei com o maior prazer. convidar. Nós vamos selecionar casos muito tranquilos para o senhor poder fazer aqui com a gente. O senhor vai usar o instrumental que o Edson presenteou. Exatamente. Tá certo? O meu sócio tem ciúme nisso. É isso que eu quero. Eu vou aí usar o material do Edson, é isso que eu quero. Pois é, o senhor também não ganhou de presente. Não, não ganhei, estou ressentido sobre isso. É isso aí. Mas olha, eu quero agradecer, e eu estou sendo muito transparente. Eu quero agradecer imensamente. Você, Carlos, falando isso daí, são palavras que realmente me deixam muito felizes, tocam mesmo no coração. E eu quero que você tenha certeza que a função de vocês aí em Itaperuna é muito grande, muito grande. Então, essa é assim, aqui eu estou em São Paulo, eu consigo fazer uma neurocirurgia que me dá muito prazer em fazer, mas numa questão de sensação de utilidade, eu tenho certeza que vocês aí são extremamente úteis, extremamente necessários, porque a neurocirurgia, principalmente a vascular, ela precisa estar sempre viva, sempre pujante, e sempre com esse entusiasmo aí. O pessoal, quando eu era da idade dos residentes aí, eu tinha... Até o pessoal brincava assim, falava assim, Hugo, deixa eu ver aí. Bom, eu vou falar de uma maneira gentil. Ele falava assim, Hugo, você gosta de namoradas? Eu falo assim, gosto. Eles falavam assim, indianeirismo. Eu falava, nossa senhora. Então, isso daí esse entusiasmo a gente tem que ter, porque é o entusiasmo, que é o tesão mesmo, pelo estudo, que leva a gente para frente. É o tesão, sabe? A gente precisa ter esse tesão em estudar, esse tesão em operar, e isso deixa tudo vivo. E eu não tenho dúvida nenhuma de que vocês aí em Itaperuna são extremamente úteis para a população aí de Itaperuna. Então, isso tem que estar sempre vivo, tá? Sempre vivo. Eu agradeço muito pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Edinho. Satisfação mais uma vez, doutor Carlos, Lucas, professor Hugo, estamos sempre juntos aí, nos próximos dias também, continuando nosso trabalho aí em frente. É sempre um prazer estar com vocês. Mês que vem tem mais, né, vô? Nas próximas aulas, né, o doutor Lucas começa a divulgação daqui a algumas semanas, a gente vai falar dos próximos segmentos da carótida, da aneurisma da comunicante posterior e da cerebral média. Legal. E aí agora, depois do doutor Sérgio, depois do doutor Hugo, eu vou ter uma tarefa agora transcendental na minha história de ter que me aproximar, né, desse nível, né, mas se Deus quiser, vai conseguir, com certeza. Nós vamos seguir em frente aí, nós vamos seguir em frente. Ele vai ficar uns 2 meses nessa luta aí, já está na luta já. Tá certo. Sempre um prazer estar com vocês. Grande prazer. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. E sempre